aí galera, hoje a gente vai reagir a um vídeo do Praiano, bora lá! Coisas que você tem que fazer antes de morrer. É isso mesmo. Quando você chegar lá no céu e tiver uma mesa assim pra conversar, tu tem que falar, porra, pelo menos eu fiz isso. E a primeira coisa que você tem que fazer antes de morrer é ser preso. Não, é sério, eu acho que todo homem deveria passar Do nada. na cadeia, porque as pessoas ficam com medo de ser preso. Vai que é uma parada muito boa e ninguém sabe. Vai que tu chega na cadeia e é tipo uma escola, sabe? Tu faz vários amigos, você brinca. Por exemplo, quando chegar lá no céu e estiver naquela mesa, o Ronaldinho Gaúcho vai ser o líder, porque o Ronaldinho Gaúcho já foi preso e ele ganhou um campeonato de futebol na prisão. Olha que foda! Como é que tu conta uma história mais brava que essa do Ronaldinho Gaúcho? Não tem como, irmão. Ele foi preso, foi lá no Paraguai, não foi nem no Brasil. Os caras nem falavam a língua dele. Aí ele foi lá, colocou uma partida de futebol e ainda foi o campeão. Olha que doideira. O cara tem 2 Copas do Mundo, uma Libertadores e uma algema de ouro. A segunda coisa que eu tenho muita vontade de fazer antes de morrer é chegar um dia que tiver jogo do Flamengo. Eu chegar assim na torcida do Flamengo, sabe? Onde fica aqueles torcedores fanáticos pelo Flamengo. E tem que ser um dia que o Flamengo esteja perdendo. Eu acho que isso é mentira. Tá ligado? A torcida do Flamengo boladona, sabe? E eu chegar assim pra eles e falar: ué, rapaziada, junta aí geral. Fazer uma roda só de flamenguista e falar pra eles: no 3 a gente do Flamengo. Já é 1, 2, 3. Quando eu fosse puxar o hino do Flamengo, eu já ia começar a cantar a música do Vasco, mulher. Só pra ver o que ia acontecer. Ah, Praiano, eles iam te matar. Eu sei, por isso que o nome do bagulho é o quê? Coisas pra se fazer antes de morrer. Mas imagina aquele 1 segundo antes deles me matarem. Quando eu começasse a puxar o hino do Vasco, que o primeiro flamenguista me olhasse assim, aí o outro flamenguista já começa a chegar pra trás pra pegar a barra de ferro, o outro já chega assim dando um socão em câmera lenta. Olha que foda. Ou se na hora que eu cantasse, eu já começasse a correr do flamenguista. Aí o movimento dos flamenguistas começaram a correr atrás de mim. Olha que foda. Os 5 segundos eles correndo atrás de mim assim, daqui a pouco já vem me dando um bandão. Aí é aquele papo, né? Eu ia chegar no céu, pô, pau a pau com o Ronaldinho. Nossa. Bora voltar pro vídeo, gente. Terceira coisa que eu tenho muita vontade de fazer, não vou fazer isso ainda, mano, é chegar no enterro de uma pessoa desconhecida, um enterro assim, todo mundo chorando, a mãe chorando, o cara que perdeu o filho, sabe? E aí sabe o que eu ia fazer? Eu ia pegar o Nossa, caixão, gente, isso deve ser muito estranho. e eu ia entrar nesse caixão, mano. Aí eu ia ficar lá dentro do caixão assim, sabe? E a família toda chorando, e aí ia ter uma hora que eu ia começar a mexer o caixão. E imagina que louco que deve ser. A família chorando e do nada o caixão começa a mexer, sabe? Aí ele já ia ficar como? E aí eu ia começar a abrir o caixão devagarzinho, mano. Aí imagina a cabeça da mãe. Tipo, ela tá vendo o filho dela no caixão e o caixão começou a se mexer. Aí eu ia começar a subir devagarzinho. Aí a mãe devia estar pensando o quê? Meu Deus, será que é meu filho? Será que é o espírito? Será que enterraram o menino errado? E aí na hora que eu subisse assim, mulher, eu ia olhar pra família toda do defunto e ia falar: ih, mano, a família errada. Foi mal, rapaz. Foi mal. Quarta coisa, eu queria trabalhar de ator pornô. Calma. Eu queria trabalhar de paraquedista. Se é aqueles caras que trabalham pulando de paraquedas, sabe? Aí quando uma pessoa normal, ela quer... Ô, gente, eu tive que pegar o microfone todo lascado por causa que minha voz tá ruim. Viu, gente? Então não reclamem do áudio, por causa que esse microfone que deve ser lá dos anos 80. Bora lá continuar ouvindo, né, gente? Paraquedas, ela não pode pular por mim, ela tem que pular pro paraquedista. Aí ia ter que pular comigo, tá? Aí, por exemplo, eu ia estar lá com um cara lá em cima do avião. Quando a gente pulasse do avião, eu e ele, se a gente estivesse assim caindo no ar, ele começasse a me olhar tipo, porra, abre o paraquedas. Eu ia olhar pra ele e ia falar: ih, mano, esqueci lá em cima. Imagina o choque que o cara ia tomar. Tipo assim, como é que esqueceu o paraquedas lá em cima, né? Eu ia piorar, eu ia fazer o maluco desmaiar, papo reto. Eu ia falar assim: mano, eu tenho um plano, tampa o nariz assim. Quando ele tapasse o nariz, eu ia falar: beleza, a gente vai pousar na água, bandido. Se ele não desmaiar, é nessa hora que eu ia abrir o paraquedas, sabe? E sabe o que eu ia fazer? Moleque, eu ia pousar no Cristo Redentor, sabe? Ia ficar eu e ele lá em cima, assim, no Cristo Redentor. Se ele desmaiasse, ele ia cair pra trás e ia morrer. Aí, beleza, eu falei 4 coisas que eu quero fazer. Ô, velho, que coisa estranha. Agora eu vou falar uma coisa que eu fiz e não morri. Teve um dia que eu estourei a casa de um policial, mano. É isso mesmo, era ano novo. Aí tava todo mundo soltando fogo, sabe? Eu já não acredito, não. Aí já não dá pra acreditar. Estourou a casa de um policial? Menino. Aí eu me juntei com meu amigo Alex e falei: ué, moleque, bora soltar fogo também? Aí ele: bora. Aí já é, moleque, a gente foi soltar fogo. Ah, foi sem querer. Assim, e parou o fogo no meio da rua. Só que nem eu, nem o Alex queria soltar o fogo assim, sabe?
fogo compensa. no chão, apontado pra cima, sabe? E a gente foi lá e acendeu, o fogo ia subir. Beleza, né? Só que, mano, o lugar onde a gente apoiou o fogo estava meio inclinado, sabe? Mas aí já é, tranquilo. Moleque, o fogo está assim. Eu e Alex fomos lá. Quem vai acender o fogo? Vai você, vai você, vai você. Eu que fui, moleque. Na hora eu fui lá, peguei o isqueiro. Moleque, o fogo subiu, mané. Aí o fogo subiu, parou aqui em cima. Sabe o que o fogo fez, moleque? Começou a virar, mano. Começou a virar no lugar que tava tendo uma ceia de ano novo. Moleque, o fogo foi em direção à casa, mano. Moleque, o fogo já começou, começou a explodir tudo na casa do cara, moleque. Era fogos pra todo lado. As pessoas olhavam assim de fora, parecia que tava aqui na festa do Alok. E eu escutava a criancinha chorando, cachorro latindo, geral gritando. Até que teve uma hora que a casa toda do cara apagou, mulher. Eu acho que a gente queimou a luz do cara, mano. E aí isso ficou mó silêncio, todo mundo da rua ficou em choque. E aí eu e a Alex, a gente só podia fazer uma coisa nesse momento, que era correr muito. Moleque, a gente já começou a correr, sabe? Aí a gente prometeu que a gente nunca mais ia passar naquela rua. Só que ainda tinha um fogo. Aí pensando, bora soltar logo esse fogo. Aonde a gente ia soltar esse fogo? Na mesma rua. A gente esperou passar um bom tempo, né? 1 hora. Aí voltamos lá, a casa do cara tava toda apagada, mulher. A gente acabou com o ano novo do cara. Aí beleza, vamos fazer a mesma coisa. Deixamos o fogo assim apoiado, o fogo ia subir e ia em direção à casa do cara de novo. Só que a gente não tava na maldade disso. Moleque, nisso a gente foi lá. Quando a gente tava pra acender o fogo, eu só escuto um assim. E aí, gente? Só quem gosta de vídeo, assistir vídeo, deixa o like. E eu sei que ninguém quer deixar o like, né? Vocês não gostam de deixar o like, mas é pra deixar. Senão o vídeo nem vai começar. Deixa aí. Ah, eu sei que você não vai deixar. Ô rapaz, tu tá maluco? Aí nessa eu já parei, moleque. Eu olhei assim pro lado, tinha um cara saindo da casa e a gente explodiu, sabe? Aí o cara já veio assim, saindo. Aí foi quando eu falei pro Alex, não corre não, mano. Foi quando eu vi ele tirando um bagulho preto assim, mano. Aí eu falei, que porra, daqui a pouco ele fez assim mesmo. Pau! Soltou as balas fora, a gente começou a correr. Aí do nada eu só escutei mais tiro. O que eu fiz? Comecei a correr em zigue-zague, moleque. Mas eu acho que ele tava atirando pro alto. Se fosse a nossa direção, acertava. Aí, resumo, a gente correu muito, conseguimos despistar esse cara. Mas depois ele falou com a minha avó. Eu e a Alex entramos na porrada esse dia, perdemos o Natal e Ano Novo. Aí, rapaziada, deixa o like nesse vídeo. Eu tenho maior vergonha de pedir isso, tá ligado? Mas deixa aí, é aquele botãozinho que tem um bagulho assim, tá ligado? E aí é a segunda vez que eu faço um foi ontem, moleque. Acredita nisso? Ontem tava vendo o jogo do Fluminense. E era um jogo muito importante, sabe? Era a final, Fluminense contra o outro time lá. Então tava todos os Fluminenses assim assistindo o jogo. Aí eu olhei pro meu amigo Alex, a gente pensou, bora fazer uma merda? Aí ele, bora, moleque, tinha uma casa que tava passando assim o jogo do Fluminense. Dava pra gente ver pela janela. Fluminense, viaja não, rapaz. Desculpa quem é fluminensiano, não sei como é que fala. Pra você desligar a luz de uma casa, você tem que apertar o disjuntor dessa casa. É, disso eu já sabia. A gente foi lá, apertou o disjuntor, do nada a casa da pessoa apagou toda, a televisão apagou e foi nessa hora que não compensa. Mulher, tinha muito grito lá. Aí eu olhei pro Alex e falei, mano, nessa casa aí tem mais de 20 pessoas, mulher. E aí automaticamente o cara botou a cara na janela e eu e a Alex ele já desceu voado, mano. Aí não deu nem tempo da gente correr, mulher. Os caras já agarrou, mas assim pela cara. Esses daí é perigoso. Aí os caras, qual foi? Vocês estão malucos de desligar minha luz? Vocês estão malucos, pô? Aí eu pensei, ferrou, mano, a gente vai morrer. É o palavrão, ó o palavrão, ó o palavrão. Aí os caras, qual foi? É verme, rapaziada, é verme. E aí desceu a torcida toda com barra de ferro, cabo de vassoura. Falei, caraca, mas já era. Mulher, até que chegou um cara com uma barra de ferro assim, ele foi vindo na minha direção, mulher. E eu pensei, porra, vai na do Alex também, mano. E ele vindo assim, devagarzinho, igual o filme. E eu só pensei, uma porrada dessa barra de ferro na minha cara, eu fiquei pelado, mulher. Ele vindo assim, devagarzinho, mulher, que eu já fechei os olhos, que eu ia tomar a porrada, tá ligado? Até que do nada eu só escutei um. E, mané, foi gol do Fluminense, mulher. Aí geral começou a comemorar, sabe? Aí o cara com a barra de ferro na mão, já soltou a barra de ferro e já foi comemorar. Ai, gente, a forcinha Fluminense. Aí os caras se esqueceu de mim, do Alex. Eu olhei pra ele, perdemos o pé, mano. Aí os caras estão comemorando, daqui a pouco os caras vendo nós fugindo, já foi atrás de nós. Mas duvido que eles pegou. Mano, Se vocês gostaram do vídeo, galera, pede like.